A gente vai terminar o nosso programa com uma última conversa sobre mulheres negras e a reforma agrária. Mais uma vez, nesse contexto do dia 25 de julho, que é o dia em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Por ocasião dessa data agora, está sendo lançada uma análise inédita sobre gênero e a reforma agrária. É uma iniciativa da Associação Brasileira para a Reforma Agrária e a Fundação Friedrich Ebert Stiftung Brasil. Quem vai trazer detalhes para a gente é a Carla Hora. Ela é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e ela é professora da Universidade Federal de Goiás. Carla, um prazer te receber. Tudo bem com você? Olá, Thalita, olá, quem está nos assistindo agora. É um prazer imenso estar aqui com vocês conversando sobre esse tema super importante, né, e super atual, né, no Brasil e no mundo. Sim. O que há de mais importante para se destacar quando a gente fala sobre mulheres e reforma agrária? Conta para a gente, professora. Olha, no tema mulheres e reforma agrária, com certeza um dos aspectos mais significativos é a luta delas, né, por direitos igualitários ao acesso à terra. Já é uma luta histórica dos movimentos de mulheres rurais e toda essa trajetória delas de reivindicação, né, de conquista, de luta e de afirmação do seu papel na produção, passou e perpassa por uma política de afirmação de uma reforma agrária de forma justa e igualitária. E os dados do censo agropecuário, né, revelados aí na pesquisa de 2017, que a gente teve prazer de poder trabalhar e detalhar, mostra quão importante tem sido essa luta delas, já revelando, né, a melhor e a mais presença delas no tema do acesso à terra. Sim. Aliás, com dados do censo de 2017, a gente tem que lembrar que o censo era para ser realizado, não foi realizado, ficou agora para o ano que vem, ou seja, muito provavelmente esses números devem estar atualizados, podem estar atualizados, e daí eu queria te fazer esse questionamento, fazer um exercício assim até de futurologia, né? Como a gente poderia entender a situação dessas mulheres nos dias de hoje? Porque a gente está num governo que não trabalha a reforma agrária de forma alguma, né? É isso mesmo, Thalita. É um desgoverno total em relação ao direito, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais e é um negacionismo total sobre a importância da reforma agrária. Quando a gente pensa na atualidade desse tema, né, reforma agrária, redistribuição de terras, né, acesso dos trabalhadores à terra, nós estamos falando de soberania e segurança alimentar. Justamente nesse momento da pandemia e da Covid que a gente está vendo, né? Milhões de pessoas desempregadas, dificuldade de acesso à alimentação e o retorno dessa triste agenda que é a da fome. Uma política de afirmação da reforma agrária significa uma política de afirmação da produção de alimento e de geração de emprego, geração de trabalhos, né, para essas pessoas tão importantes que ajudam ao abastecimento do sistema agroalimentar. E no caso das mulheres, nós estamos falando daquelas que cuidam, né, das hortas, trabalham nos quintais produtivos, contribuem para a produção alimentar da própria família, com alto consumo, que aliás é o que predomina muito, né, nas pequenas produções, e também nesses circuitos curtos, é essa produção orgânica, agroecológica, é a criação de pequenos animais, tudo isso a gente vê associada às mulheres, associada aos assentamentos de reforma agrária, que contribui para dinamizar o mercado local, os municípios menores, né, e os entornos aí da região metropolitana. Se a gente tivesse um governo sério, né, um governo que realmente tivesse preocupado com o enfrentamento correto da pandemia e com o abastecimento alimentar, a reforma agrária seria uma das prioridades. Inclusive, nesse contexto de pandemia, a agricultura familiar só foi incluída como público beneficiário do auxílio emergencial em agosto agora de 2020. Depois de uma polêmica enorme, grande discussão, porque até então não constava esses agricultores familiares na lista ali de recebimento do auxílio emergencial, é isso? Isso mesmo, Thalita. O que é mais uma vergonha, né, para nosso país, para nossa nação, e é um exemplo da falta de, enfim, de assertividade desse governo que está aí colocado. Quando a gente está falando, né, de auxílio emergencial para a agricultura familiar, para as mulheres, enfim, para a reforma agrária, a gente está reconhecendo que eles também e elas foram penalizados por essa doença, né, que está assim levando e ceifando aí milhares de vidas do nosso país.
Então, quando você atribui alguma perspectiva, né, de apoio e de sustentação, você não só está dando conta e dando âncora para essas famílias, como você está possibilitando que eles se reorganizem nas suas estratégias de produção e, em contrapartida, retomem a atividade de produção destinada a esse abastecimento alimentar desses circuitos curtos, né, que é o que a gente realmente precisa, da produção e da circulação de alimentos para abastecer as cidades, para abastecer o comércio nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Um governo sério realmente olharia não só a questão do auxílio emergencial, mas um aporte de serviços necessário para o financiamento adequado dessa produção, como assistência técnica direcionada e orientada, crédito, né, subsidiado, adequado para essa produção, e um aporte de infraestrutura que permita circular essa produção de forma mais segura em função da crise sanitária. As estratégias mais corretas, né, nesse momento. E se a gente for olhar a situação das mulheres, como a gente está falando de pandemia, a gente tem visto tanto que as mulheres foram penalizadas pela pandemia, né? A dificuldade total de acesso ao mundo do trabalho, ao emprego, e agora mais uma vez penalizada, né, com essa dupla, tripla jornada de trabalho, trabalhando em casa, com a escola fechada, com as crianças em casa, tendo que cuidar das pessoas cada vez mais doentes, mais estressadas, com nível de ansiedade, isso tudo sobrecarrega as mulheres. E não é diferente com as mulheres da agricultura familiar, né? Talvez a diferença é que elas estejam em locais com mais dificuldade de acesso a uma internet. As escolas rurais foram fechadas, era o deslocamento, né, que já era uma situação terrível vivenciada no campo, né? Então agora, sem uma infraestrutura adequada, uma rede de internet e telecomunicação adequada, elas ficam sobrecarregadas, as comunidades tradicionais, nas quais elas também são lideranças, ficam sobrecarregadas e ficam com dificuldade de se manter nessa relação de produção, trabalho, comércio e cuidados, que é o que elas fazem o tempo inteiro, né, de forma assim, excepcional, mas que isso não significa que o Estado deva ser desobrigado. Muito pelo contrário, o Estado deve olhar isso, né, e deve aportar políticas públicas adequadas que garantam justiça, equidade e melhor participação das mulheres nas suas diferentes esferas de trabalho. Professora Carla, você até citou algumas medidas necessárias para alimentar, de fato, a reforma agrária e a produção de agricultores familiares. Especificamente para as mulheres, a partir dessa análise que vocês fazem, o que é necessário nesse momento? O que seria necessário adotar enquanto política pública? Então, nós podemos pensar que no tema das mulheres rurais é extremamente importante reconhecer a atividade econômica que elas exercem na sua própria unidade de produção, porque nem sempre essa atividade econômica que elas exercem é reconhecida, né? No senso comum, falando, a mulher fica em casa, né? É a outra pessoa que trabalha fora. Não é correto, a mulher trabalha e trabalha muito. E aí, nessa esfera do mundo econômico, essa atividade econômica, ela não pode estar dissociada dessa coisa do cuidado, dessa esfera do trabalho doméstico, do trabalho do cuidado, que acaba sobrecarregando ela. Então, o que seria uma política adequada, né, para a gente pensar na reforma agrária, igualdade de gênero, desenvolvimento econômico, segurança e abastecimento alimentar? Também uma política adequada para os cuidados e para o trabalho doméstico. Escolas rurais, fortalecimento de iniciativas, né, de escolas rurais em diferentes faixas etárias, fortalecimento de ações de assistência social, né, para as pessoas com deficiência, mobilidade ou que precisam de alguns cuidados de saúde especial, também no meio rural, fortalecimento de ações de infraestrutura. Não adianta pensar, porque a mulher a gente não quer ter acesso à internet, acesso à comunicação, isso envolve todo mundo, as mulheres, homens, jovens nas suas diferentes faixas etárias, né? Então é importante infraestrutura adequada, infraestrutura de comunicação, para que ela permaneça no campo, produzindo, né, cuidando, participando ativamente da sua comunidade, sem ser pressionada para abandonar a terra ou aquele local. E aí esse tema da terra também passa a ser fundamental, reconhecer os direitos das mulheres à terra, né, que é essa uma das grandes lutas das mulheres na reforma agrária. A titulação conjunta e obrigatória foi uma conquista muito grande das mulheres no governo Lula, né, que foi depois dado prosseguimento com diferentes outros instrumentos no governo Lula e no governo Dilma. Precisaria avançar ainda mais, oportunizando, ampliando a reforma agrária e oportunizando as mulheres ao acesso à terra, crédito, assistência técnica e ações, né, de apoio aos cuidados e assistência. Com relação à educação e saúde, é fundamental.
Ô, professora Carla, só para finalizar, você sabe que quando você falou sobre essa questão do reconhecimento do trabalho da mulher na agricultura como um trabalho formal, eu lembrei imediatamente da Argentina, e daí a gente até recebeu um comentário justamente também sobre isso. O Jorge Amado, ele colocou assim, na Argentina, mulheres que cuidam da família conseguiram esse direito a se aposentar, né? Isso vai contar agora como trabalho também. Então, assim, é claro que a gente está muito atrasado em relação a tudo isso, mas caminhamos nesse sentido, né, de reconhecimento do trabalho das mulheres rurais, do trabalho da mulher que fica em casa ali cuidando da família também. É esse o caminho que a gente quer trilhar. Exatamente. Nós temos que não só reconhecer, mas efetivar os direitos, né? E efetivar a possibilidade de escolha dessa mulher também. Porque, afinal de contas, os cuidados, seja das crianças, dos idosos, não podem ser só das mulheres, né? Tem que ser das mulheres e dos homens e da sociedade como um todo. Eu acho que isso também é extremamente importante. Tem uma campanha na divisão justa do trabalho doméstico sendo feita aí pelos movimentos de mulheres de uma forma geral, urbana e rural, para que esse trabalho seja reconhecido e seja compartilhado. Eu acho que é importante também dizer, Thalita, aproveitando esse momento, do reconhecimento do trabalho das mulheres e, no caso específico, né, a gente está falando aqui das mulheres rurais, esse trabalho relacionado de fato ao sistema agroalimentar. Nesse momento que a gente está convivendo, né, com o triste cenário da fome, aportar políticas públicas para a reforma agrária e para a agricultura familiar é fundamental. Que você aporte não só nesse conjunto maior, né, dessa agricultura hegemônica, mas principalmente na agricultura que produz alimento que abasteça a cidade, que é a agricultura familiar e a reforma agrária. E as mulheres estão ali produzindo alimentos com qualidade, né, alimentos agroecológicos, alimentos sem veneno, alimentos saudáveis, que é o que a população precisa. Então, eu acho que essa é a grande... A grande fala, né? A grande deixa que a gente diz aqui para todo mundo que está nos assistindo, né? Reconhecer a importância da reforma agrária, reconhecer a importância da agricultura familiar e toda a sua possibilidade de produção de alimentos saudáveis que abastece a cidade. Não existe cidade forte, né, saudável, sem a produção de alimentos sustentáveis e saudáveis feitos pelos trabalhadores e trabalhadoras do campo. Essa reflexão que você traz para a gente aqui é muito importante, professora Carla. Agradeço demais. Quase esqueci de falar que hoje tem o lançamento dessa primeira análise e essa transmissão. Vai ter uma transmissão com essa análise que acontece às 7h da noite. E a TVT vai transmitir, inclusive, vai estar no YouTube da TVT, se vocês quiserem acompanhar. Então, é a primeira de 5 análises, né, professora? Então é isso, hoje às 19h, 7h, vocês podem acompanhar aqui pelas redes da TVT. Isso mesmo, a gente agradece a todo mundo. Vamos estar discutindo Mulheres no Censo Agropecuário 2017, uma produção da ABRA, Associação Brasileira de Reforma Agrária, com apoio da FES. Venham aqui discutir conosco esses temas tão relevantes para o desenvolvimento do nosso